Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia Vai aparecer não ter aqui. saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor para todo mundo que está assistindo. Agora está começando a Sexta Comunicação Cristã, onde a gente é uma live ao vivo, que a gente debate alguns assuntos bíblicos. Eu e o meu irmão aqui, o auxiliar, o diácono Ricardo Oliveira, a gente debate alguns assuntos bíblicos. E o assunto de hoje é uma continuação que foi começado semana passada. Sobre Paulo, quem foi Paulo e etc. A gente dividiu em 3 blocos. O primeiro bloco é a conversão de Paulo. O que a gente vai falar hoje é a chamada de Paulo. E o terceiro, qual que é, meu irmão? As viagens missionárias de Paulo. As viagens missionárias de Paulo. Então hoje vai começar o segundo bloco, que é a chamada de Paulo. Semana passada a gente falou sobre algumas características de Paulo, quem foi, a conversão dele. E hoje a gente vai falar a chamada de Paulo, né, irmão? A gente, nosso primeiro bloco, semana passada, na quinta-feira, a gente tratou os assuntos relacionados à conversão de Paulo ou de Saulo, né? E tudo aquilo que relacionou a sua conversão, desde o momento que ele pegou suas cartas para matar e perseguir os cristãos, até o momento que Jesus Cristo o encontrou no caminho de Damasco, e então ali recepcionou ele com a chegada de Ananias. Então Ananias ali trouxe a ele a sua visão ao ponto de ele começar a trabalhar para Cristo. E nesse bloco, como nós estamos aqui colocando como blocos, nosso segundo bloco trataremos então da chamada de Paulo. Como nosso irmão Fernando já mencionou, a gente tem aí um conhecimento muito grande sobre Paulo e tivemos então que dividir todas as questões de Paulo, resumindo, sintetizando em 3 blocos. O primeiro, a conversão de Saulo; o segundo, a chamada de Paulo; e o terceiro, as viagens missionárias de Paulo. E eu tenho certeza que com o nosso pequeno conhecimento que a gente tem, alguma coisa será útil para a sua vida, que poderá ajudá-lo a conseguir alcançar aí alguma resposta para a sua vida. Nosso amigo irmão Fernando nos ajudou semana passada e tem nos ajudado em todas as lives. E nesse momento o irmão Fernando tratará algum resumo sobre o que foi passado na aula passada, sobre a conversão de Saulo, para que os irmãos entendam como é que surgiu a chamada de Paulo. Na aula passada a gente começou tratando sobre alguns assuntos de Saulo, né, irmão Fernando? A gente entrou em 5 tópicos, né? O tópico que a gente entrou aqui foi o perseguidor da igreja, missão fracassada, ajudado por um cristão, que foi Ananias, né? O perseguidor torna-se a ser perseguido, porque depois que ele se tornou cristão, os judeus que estavam junto com ele começaram a persegui-lo, né? Daí depois aceito pelos irmãos. Foi onde ele foi lá, junto lá com os apóstolos, foi aceito, foi levado por Barnabé, né, irmão? Isso. E como nós tratamos esses assuntos na nossa primeira aula da comunicação cristã semana passada, a gente vai entrar agora
no segundo bloco, que é a chamada de Paulo. Você que possui uma Bíblia Sagrada, a gente vai estar aí tratando sobre Atos capítulo número 13, onde aconteceu ali a chamada pelo Espírito Santo, chamando então Paulo e Barnabé para a obra. Mas nós queremos começar falando sobre Paulo a respeito do período que ele estava em atividade, em crescimento, em conhecimento e se fortalecendo na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o período da conversão de Saulo foi um período que ele estava aprendendo sobre as práticas da igreja cristã. Foi um período que ele passou se desenvolvendo no crescimento da graça de Cristo Jesus. Nós podemos ver isso em Gálatas capítulo 1, versículo de número 17. Diz a Bíblia dessa forma: tão pouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Podemos ver que o período que Paulo estava crescendo no conhecimento, na graça, foi um período que ele passou no deserto da Arábia, ou podemos assim declarar aos vossos ouvintes que esse período foi o período que ele passou estudando, se desenvolvendo no conhecimento daquilo que ele haveria de fazer no ministério cristão. E como percebe-se nesse versículo de número 17 de Gálatas capítulo 1, a gente também percebe que esse período foi um período muito longo, porque a gente vê que Gálatas capítulo 2 vai nos falar que ele ficou 14 anos crescendo, se desenvolvendo nas questões do cristianismo, porque como nós já falamos na aula passada, ele perseguia, encarcerava, matava e fazia tudo aquilo que fosse necessário para prejudicar o cristianismo. Então agora ele está passando pelo momento que ele deveria se desenvolver, ou o que? Ele nasceu de novo e está recomeçando a sua vida numa nova prática, numa nova história com Cristo Jesus. Até bom saber, né, mano, que tu falou que ele ficou 14 anos ali se preparando, porque às vezes muita gente pensa que ele só se converteu e já foi anunciando a palavra por aí. Mas aqui a Bíblia fala que ele ficou 14 anos se preparando, 14 anos estudando, porque nada assim, tudo é racional, né? Nada assim chega e faz de qualquer jeito. Não, ele se preparou 14 anos para poder depois ser chamado por Deus para pregar por todas as viagens missionárias que ele fosse. Justamente a gente também percebe que a atitude de Paulo foi sábia, porque a gente vê que para enfrentar a obra de Cristo, para estar pronto para a obra de Cristo, necessitamos de um preparo tanto espiritual e tanto físico. Não podemos nós aceitarmos Cristo hoje e queremos já entrarmos numa guerra que há milhões de exércitos que estão contra nós, sem antes nos prepararmos para essa guerra. Por isso que Paulo foi sábio nessa escolha de se preparar e saber com detalhes o que ele deveria fazer. Por isso, Paulo, nesse período que ele estava se preparando para as suas viagens missionárias ou para pregar o evangelho aos gentios, a gente vê também que ele foi visitar os apóstolos em Jerusalém. Por quê? Porque como ele era submisso à igreja de Jerusalém, ele tinha por objetivos receber as ordens dos discípulos ou dos apóstolos. Gálatas capítulo 1, versículo de número 18 diz isso: depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Então veja que esse período que Paulo também passou no seu desenvolvimento, ele foi conhecer os apóstolos porque ele também recebia as ordenanças da igreja de Jerusalém. E aqui nesse texto a gente percebe que ele conheceu Pedro pessoalmente por 15 dias. E aqui também demonstra que Tiago estava presente lá em Jerusalém na igreja. Então a gente vê que Paulo nesse período ele também queria estar
perto daqueles que eram a sua autoridade da época. Vemos na nossa aula passada que Paulo recebia a ordem do sumo sacerdote, que era a autoridade máxima da seita que ele estava pertencendo, que eram os fariseus. Mas agora, como ele é um cristão, ele recebe as ordens daquele que tem autoridade máxima aqui na terra, diante de homens, que é o apóstolo Pedro. Então a gente percebe que ele ainda continua obediente àquilo que ele foi chamado. Por quê? Porque a pessoa que é obediente, como Paulo foi, ela sempre vai alcançar algo grandioso na sua vida. Mas temos que esperar com paciência, como Paulo também esperou. E esse período, irmão Fernando, diz assim, ó, depois de 3 anos, foi um período de 3 anos que ele esperou para conhecer Pedro. Não foi um período assim que, agora eu me converti, agora eu vou conhecer o Pedro, que é o dono da igreja de Jerusalém lá, o cara que começou tudo. Não, foi um período de 3 anos que ele passou para depois ir a Jerusalém conhecer o apóstolo Pedro, que era a autoridade máxima na época que ele vivia. E o interessante, irmão Fernando, desse texto é que talvez no seu coração ele queria conhecer todos os 11, né? 12 falando de Matias, mas todos os 11 que andaram com Cristo. Talvez no seu coração ele dizia, agora eu vou conhecer os 11, mas não. A visita dele em Jerusalém foi inesperada, porque quem estava lá somente Pedro e o irmão do Senhor, Tiago. Então, às vezes, a gente também tem que ter um desenvolvimento espiritual, emocional, sentimental nas nossas vidas para entender certos momentos que irão acontecer. E aqui eu vejo Paulo com um grande objetivo. Diz assim, ó, pessoalmente, estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, a gente percebe que quando Paulo chegou a Jerusalém, ele ficou 15 dias com Pedro. E às vezes fica uma pergunta para nós, o que ele ficou fazendo nesses 15 dias? Provavelmente, irmão Fernando, ele ficou aprendendo com Pedro. Provavelmente ele conheceu a igreja de Jerusalém, ao qual eles estavam congregando. Provavelmente Pedro passou a ele alguns ensinamentos. Provavelmente também ele conheceu os irmãos que estavam em Jerusalém. E também, provavelmente, ele passou por um período muito difícil. E a gente vê em Atos capítulo 9, versículo de número 26, dizendo assim, ó, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Perceba que também esse momento de conhecer Pedro e o irmão do Senhor Tiago foi um momento que ele precisou da ajuda de Barnabé. Porque, levando em consideração aos nossos ouvintes, Paulo, aqui nesse texto, ele já havia se convertido. Mas o seu caráter antigo ainda estava na mente das pessoas, irmão Fernando. Então isso foi algo de dificuldade para a mentalidade dos apóstolos. Não é algo que você pratica hoje que amanhã já muda. Passou-se 3 anos, irmão Fernando, e esses 3 anos ainda não foram suficientes para os apóstolos acreditarem que ele havia mudado. Então eles começaram a entrar na história, irmão Fernando, de uma forma tão grande ao ponto do evangelho de Cristo começar a ser pregado aos gentios. Vejamos Atos capítulo de número 11, versículo de número... Vamos ler o versículo de número 16 ao versículo de número 18, irmão Fernando. Atos capítulo 11, versículo 16 ao 18. Pode ler para nós, por bondade. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. 17 também? Isso, 17 e 18. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas coisas, apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu Deus arrependimento para a vida. Então a gente percebe que aqui Paulo está se explicando para os seus irmãos em Cristo que estão em Jerusalém. Vale lembrar, né, que
para alguns que não sabem, né, os gentios era todos aqueles que não eram judeu, né? Todos aqueles que não eram o povo de Deus, assim, para eles, né? Porque o povo de Deus ali eram os judeus, então todos aqueles que não eram os gentios, né? Toda a etnia, né, É. de povos gregos, romanos, fenícios, todos as pessoas que estavam ao seu redor nas cidades circunvizinhas ou nos países eram chamados de gentios, porque não tinham a raça, né, judia, ou melhor dizendo, hebreus, né? Então a gente vê que quando Paulo vai se explicar para os irmãos em Cristo lá em Jerusalém, ele está dizendo que foi tão grande o que o Espírito Santo fez através de Cornélio, ao ponto deles mesmos reconhecer que havia arrependimento agora para os gentios, para que eles pudessem ser salvos. E diz assim, versículo 18: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E aqui, por que a gente está falando desse texto? Porque para a chamada de Paulo foi vital isso aqui. Porque Paulo recebeu a vocação não para pregar para judeu, até porque os judeus queriam matar ele. A vocação de Paulo foi para pregar o evangelho a gentios, pessoas que eram de outra classe, pessoas que eram de outros povos, pessoas que viviam em países distantes. A gente vai ver Paulo viajando o mar para vários lugares distantes de Jerusalém para pregar o evangelho de Jesus, para Roma, que era do outro lado do mapa, para Troade, para vários locais que Paulo foi com o objetivo de levar o evangelho aos gentios. Tem até um versículo que fala, né, que Paulo diz, né, que eu fui feito apóstolo para pregar aos gentios, como Pedro foi feito apóstolo para pregar para os judeus, né? Realmente, Paulo reconheceu que seu ministério era para os gentios. E o texto que a gente está mencionando, de Atos capítulo 11, versículo de número 16 ao 18, a gente só está trazendo para que você entenda que o ministério de Paulo só se abriu a sua chamada a partir do momento que houve essa visão que Pedro foi necessitado a estar indo a Cornélio para demonstrar a ele quão grande Deus havia revelado. E depois teve uma reunião, né? E logo em seguida houve um momento na igreja de Antioquia a necessidade de Barnabé estar lá. Vamos ler Atos capítulo número 11, versículo de número 22, irmão Fernando, por bondade. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Pode ler o 20 seguidos ali, irmão, até o 24. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Isso não é? É o 24? É. E aqui, ó, a gente percebe, meus irmãos, que a igreja de Cristo lá em Antioquia, quando Barnabé se apresentou, como diz aqui no versículo de número 23, este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Por que ele está dizendo isso aqui? Porque nesse momento aqui, nós já vamos chegar em Paulo, para que você entenda a sua chamada, você precisa entender por que foi necessário ser vocacionado Paulo para o ministério aos gentios. Porque nesse momento aqui, irmão Fernando, foi um dos momentos que chegou a notícia do mártir de Estevão, a igreja de Antioquia. Podemos ver isso quando fala no versículo de número 19. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. A gente vê que esse momento foi um momento que Estevão foi martirizado. Então, quando Barnabé chegou a Antioquia e viu que os irmãos estavam alegres, felizes, e que estava tudo indo conforme a obra de Cristo, ele ficou feliz. Por isso que o versículo de número 23 que a gente leu fala isso: este ali chegando e vendo a graça de Deus ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então a gente vê que esse mártir de Estevão não abalou a fé dos irmãos em Antioquia. E agora, irmãos, que a gente vai entender por que Paulo foi vocacionado.
Quando tudo isso havia acontecido já, Estevão havia morrido, Paulo estava presente nesse mártir, viu até colocaram Estevão perto de Paulo. E até, bem dizer, aceitou, concordou, ajudou, né, até mesmo a matar o Estevão, não com o seu pensamento, provavelmente, que ele tinha raiva. Depois de Paulo ter passado por tudo isso, ser convertido, conhecer Pedro, passar um tempo na Arábia, passar os momentos difíceis da sua vida no seu desenvolvimento para o cristianismo, a gente vê em Atos capítulo 11, versículo 25, diz a Bíblia assim, pode ler, meu Fernando, para que eles entendam. Atos capítulo 11, versículo 25. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Então a gente vê que Paulo foi para a sua cidade de origem, Tarso. Por quê? Porque ele precisava se estabilizar onde ele tinha intimidade, que era a sua cidade natal. Por isso que é Paulo de Tarso. Então a gente percebe que o momento de Paulo foi um momento de paciência, de espera, de perseverança, acreditando que chegaria o dia. Veja que quando ele encontrou, levou para Antioquia, assim durante um ano inteiro. Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então veja, o interessante, meu Fernando, agora vamos comentar um pouco desse texto aqui. O interessante é que esse momento de Paulo foi tão lindo, ao ponto de Barnabé lembrar dele novamente, aí buscar ele na cidade natal dele, que era Tarso. E quando ele chega a Antioquia, levado por Barnabé, o ofício que ele recebeu foi de ensinar. A gente vai entender que ele estava lá na sua cidade natal, talvez se desenvolvendo, estudando, conhecendo. E agora, quando ele chega a Antioquia, Barnabé reconheceu que ele havia então conseguido alcançar o objetivo que ele começou a fazer no momento que ele se converteu. E o que Barnabé fez? Levou ele para Antioquia e o texto vai dizer assim, ó. Durante um ano inteiro, 365 dias, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, para ser chamado de cristãos, provavelmente chegou ao conhecimento de que Cristo morreu numa cruz para salvar a humanidade. Então, provavelmente Paulo e Barnabé estavam os ensinando, os instruindo, mostrando que Cristo era o Salvador da humanidade para que eles pudessem acreditar que nós herdaríamos a vida eterna. Então Paulo, nesse momento, para que você entenda a chamada de Paulo, ele foi reconhecido por Barnabé. Barnabé foi a cidade natal de Paulo, que era Tarso, e lá em Tarso chamou Paulo para estar com ele em Antioquia, e em Antioquia eles passaram um ano inteiro pregando, estudando, ensinando a palavra de Deus aos irmãos que estavam em Antioquia, ao ponto de serem chamados discípulos ou cristãos. É porque antes era até chamado fiéis, né? Santos. O caminho, aqueles que são do caminho. Agora a primeira vez que houve a palavra de cristãos ali foi nessa parte aqui. Daí vem o versículo 29, dizendo assim, ó, os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Nesse momento, agora Paulo, que está sendo chamado de Saulo nesse texto, ele agora também está sendo responsável a levar o recurso que era necessário para se manter a obra dos presbíteros que estavam na Judéia. E esse ofício que Paulo agora está recebendo também é um ofício importantíssimo de grande responsabilidade para a obra do cristianismo da época. Porque era um momento que os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo encurralados para negarem a fé. Então a gente vê que esse ofício também que Paulo estava realizando foi um ofício de grande dificuldade. A gente percebe, irmão Fernando, que a vida de Paulo até chegar à sua chamada para os gentios foi um período de grande turbulência, de momentos difíceis, meus irmãos. Não é algo
assim fácil para a gente entender. E agora a gente vai chegar na parte do capítulo 13 de Atos, que diz a Bíblia sobre a primeira viagem missionária de Paulo e também a chamada de Paulo, porque a gente também não quer tomar muito tempo, não queremos deixar essa aula muito grande, né? Meus irmãos, então chegou ao conhecimento dos irmãos que então Paulo passou 14 anos. Durante 3 anos desses 14 anos, ele passou esperando o momento para chegar até Jerusalém para conhecer os apóstolos. Passou 1 ano também desses 14 ensinando em Antioquia aos irmãos que estavam ali, juntamente com Barnabé. E também passou aí um período de desenvolvimento na obra do cristianismo para então chegar o momento da sua chamada. Então vemos que Saulo, ou melhor dizendo Paulo, ele tinha um preparo com muito talento para a obra de Cristo, irmão Fernando. E eu percebo ao falar isso aos irmãos, é que provavelmente dentro de várias pessoas que estavam reunidas em um lugar, ele seria a melhor escolha para fazer a obra de Cristo. Mas aí a gente pergunta assim para você que começou o seu ministério hoje, ontem ou 1 ano atrás, como é que você se sente no seu ministério? Será que você acha que já pode pregar pelo mundo inteiro? Que você tem preparo para pregar no seu estado, na sua região? Às vezes a gente precisa de um período mais longo para amadurecermos, para ganharmos experiência, para sabermos aquilo que iremos falar às pessoas, para conhecer realmente quem é Cristo. Então esse período, irmão Fernando, foi um período que Paulo passou por isso. 14 anos, né? Ele passou estudando e depois mais aqui. 14 anos, meus irmãos, não é algo, um período muito curto, é um período muito longo. 14 anos é muita coisa. É um período para ganhar cabelo branco. Não, é um período muito longo. É um prazo muito longo. Somente alguém que é fiel a Cristo pode aguentar, pode esperar. Justamente eu tenho uma idade bem pequena. Realmente a gente que prega a palavra, a gente às vezes fica ansioso. Será que eu vou pregar? Será que vai vir alguém para me convidar? Aí a gente tem que ter paciência no Senhor. Por isso não fique ansioso. Não tome decisões precipitadas que vão te levar a perder a chamada que Cristo tem na tua vida. Porque muitos, irmão Fernando, acreditam que a sua chamada já está acontecendo. Mas realmente pode até ser um momento que você está vivendo que parece a chamada. Mas ainda talvez não é a sua chamada ainda. É só um momento que Cristo está te preparando para que quando vier a chamada, tu estás preparado para enfrentar esse momento. Por isso que a gente percebe que tem um texto da Bíblia que diz que muitos são chamados e poucos os escolhidos. Por quê? Porque relaciona as pessoas que têm o preparo e as pessoas que já estão fazendo. Por quê? Porque tem pessoas que estão esperando o momento chegar e tem outros que já estão fazendo sem o momento chegar. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque os chamados muitas das vezes já estão fazendo lá. Mas chega um período de tempo, eles vão acabar parando. E os escolhidos não, os escolhidos vão à frente, porque eles estavam esperando o momento chegar. Então eles não irão desistir. Por isso que a gente vai aprender sobre Paulo agora na sua chamada, que o seu ministério foi muito longo. E com um benefício tão maravilhoso que deixou para nós 13 cartas escritas por ele. Ou melhor dizendo, umas delas foram até ditadas, porque ele estava preso, mas a gente vê que o seu ministério foi grandioso para nós hoje. Mas eu quero deixar essa reflexão para você entender. Vigie, persevere, acredite no seu ministério. Não tome decisões que vão te levar a perder aquilo que Cristo tem para fazer na tua vida, na tua família, na tua história. Por isso, irmão Fernando, vale o irmão Fernando frisar novamente que o período de tempo que ele passou para depois ser chamado. 14 anos, né, irmão? Não é chegar assim, como eu falei no começo, ali, se converter, sabe que tem uma chamada e já chegar e pregar aí por tudo. Não. Teve um tempo, até porque ele matava os cristãos aí até todo mundo se acostumar, que ele agora se converteu de verdade.
para ele aprender tudo. Provavelmente ele buscou conhecimento da história de Jesus. Ele, de certo, procurou algumas pessoas para saber um pouco do conhecimento de Cristo, que ele pregava, para poder passar e saber o que vai pregar. Ele mesmo sendo instruído por Deus, ele tinha que ter um conhecimento, e por isso ele passou 14 anos se preparando. Realmente, não tem o que... Meu Deus, se eu e o irmão Fernando começasse a conversarmos sobre a biografia, sobre a história de Paulo, a gente perceberia que a situação que ele enfrentou foi uma situação somente de pessoas que acreditam que chegará o seu dia. E o seu dia vai chegar e vai vir um versículo de Timóteo que é muito lindo. Procura te apresentar como um obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, a gente percebe que quando chega o nosso dia, a gente tem que estar aprovado, como alguém que não vai se envergonhar, meu Fernando. Eu vejo muitas pessoas, nesse bloco a gente está falando um pouco mais sobre reflexões, porque a chamada de Paulo, se a gente falar muito, a gente vai entrar nas viagens missionárias. As viagens missionárias a gente quer deixar para a próxima aula, o próximo bloco. Mas a reflexão interessante é que às vezes a gente está vivendo um momento da vida que a gente acha que já está preparado, já está pronto, mas às vezes você nem entrou no forno ainda, só foi feita a massa só está sendo preparada ainda. E a gente acha que já está no forno, a gente acha que já está assado, já está pronto. Por isso que vem a história do oleiro, que é linda demais para a reflexão de hoje. Porque às vezes a gente tem um procedimento a ser passado, um desenvolvimento por várias etapas na vida. Então que nós possamos enxergar com os nossos olhos o nosso momento. Saber o que a gente aguenta, saber o que a gente pode fazer, o que a gente vai aguentar nesses dias difíceis. Porque eu vejo muita gente, irmão Fernando, desistindo da fé, perdendo a noção da vida, entrando em vícios, destruindo a família, tomando decisões precipitadas. Mas dentro da chamada que Paulo recebeu, ele nos demonstra a atitude de uma pessoa que perseverou até o final, até chegar o momento da sua chamada. Então essa reflexão para você que ouve a live é para que você entenda que a chamada de uma pessoa ela é necessária através da sua perseverança, através do seu esforço, através da tua espera em Cristo Jesus. Vamos falar de outras pessoas para que você entenda melhor. Jesus Cristo começou o seu ministério com quantos anos, irmão Fernando? 30. 30 anos. Foi uma pessoa que esperou ali aproximadamente 30 anos para começar o seu ministério. A gente vê pessoas que levaram tempo para começar a jornada cristã no ministério. A gente vê também outra pessoa que começou o seu ministério à frente, foi também o apóstolo Pedro. Ele levou aproximadamente com Cristo Jesus 3 anos e meio. E ainda depois Jesus ainda veio a ele para que ele voltasse a apacentar os cordeirinhos. Então a gente vê que a chamada das pessoas não começa no primeiro dia que conhece Cristo. Moisés, né, mano? Também. Moisés, pode falar pro... Moisés, ele já tinha uma chamada. Ele saiu ali do Egito. A gente saiu do Egito com 40 anos. Viveu a vida dele mais 40 anos. Para depois levar o... Na realidade, há quem diga, né, que Moisés viveu num palácio, né? As suas características era de rico. Então ele precisou passar esses 40 anos como pastor de ovelha, como um camponês, para que pudesse aprender a cultura dos hebreus, que era ser escravo. Uma cultura de comida mais pobre, podemos assim dizer, uma cultura de roupas mais pobres. E aqui, para chamar de Deus, vai um tempo um pouco mais além, né? 40 anos, né? 40 anos de espera para que Deus viesse a chamá-lo para libertar o seu povo do Egito. Por isso que eu quero frisar esse período de tempo que Paulo levou muito bem para você essa noite. Para que você entenda que há um tempo determinado para que você seja chamado, para que você entre na obra de Cristo. Irmão Ricardo, mas eu posso fazer a obra através das redes sociais? Com certeza. Mas eu quero lhe advertir, faça com sabedoria, faça com prudência, faça com vigilância,
para que não venha a dar errado, para que não venha cair em algum momento de fracasso na sua vida. Vale, como falamos de Moisés, vale a pena lembrar também que o povo hebreu só iria acreditar no libertador se fosse alguém que tivesse o mesmo caráter deles. Se Moisés fosse libertar eles como o príncipe do Egito, eles não iam provavelmente acatar as suas ordens. Provavelmente eles não iam entender que Deus iria escolher um príncipe do Egito para libertar eles. Então eles receberam ali Moisés como um camponês, como alguém que era um pastor de ovelhas, alguém que saiu de lá com um homicídio nas mãos, alguém que saiu dali com a sua vida quebrada do Egito, para que ele, quando Deus chamasse ele, mostrasse aos hebreus que ele havia mudado, se transformado. E é o que aconteceu com Paulo. Esse período todo foi para que as pessoas pudessem ver em Paulo as suas atitudes mudadas, o seu caráter mudado. Por isso que nós vemos nos testemunhos de Paulo, dentro do Atos Apóstolos, capítulo 22, 28 e assim por diante, muitas das vezes ele dizendo, irmão Fernando, eu estava no caminho de Damasco, e eu andava, e quando eu vi uma luz veio sobre mim, e o Filho de Deus falou para mim, por que tu me persegues? Várias vezes ele dando o mesmo testemunho. Em vários capítulos de Atos Apóstolos, para vários tipos de pessoas, para Roma, para os judeus, para o Sinédrio. Então a gente vê que Paulo queria mostrar a mudança que ele havia recebido de Cristo Jesus. Por isso que tu também deve fazer isso. Tu deve sempre estar demonstrando que tu mudou, que tu é uma nova criatura, que tu tomou uma decisão de fazer a obra de Cristo. E Paulo, pode falar, irmão Fernando. Vale até ressaltar ali, né, que o irmão um diácono, irmão Ricardo tinha falado ali, que ele até esperaria ver os 11 apóstolos, né, mas ele não era aquele puxa-saco dos líderes. Por que eu tô falando isso? Porque quando Pedro, tem uma passagem ali que Pedro, em Gálatas fala, né, que Paulo tá falando assim, que Pedro, quando ele veio, ele estava em toda na Antioquia, se eu não me engano, Pedro ele estava ali junto e ele repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Pedro era o líder, mas ele repreendeu quando Pedro estava fazendo uma coisa errada. E aí um pouco do caráter dele que era isso, ele era zeloso pela palavra de Deus. Então porque Pedro estava com vergonha de comer junto com os não-judeus, né? Se eu não me engano. Daí quando veio os discípulos lá de João, de Tiago, os irmãos lá de cima, lá de Jerusalém, quando vieram e Pedro viu eles, Pedro já não estava mais comendo com eles ali. Daí onde foi que Paulo ele repreende os irmãos, repreende Pedro naquela hora ali, né? O caráter dele é bonito, ele não foi puxar saco de líder nenhum. Realmente é lindo demais, galerinha, porque a gente vê que quando é necessário repreender, quando é necessário mostrar que a pessoa está errada, a gente tem que tomar iniciativa, né? E a gente vê que o estado que Paulo estava naquele momento ali era um estado de autoridade, que ele já entendia que a sua chamada era real, que o seu ministério era verdadeiro, ao ponto de advertir um apóstolo de Cristo chamado Pedro. Isso é lindo, irmão Fernando, porque a gente vê o caráter de Paulo totalmente mudado ali naquele momento. Porque antes ele era perseguidor, mas agora ele está sendo um discípulo de Cristo aprovado para o ministério. Irmão Fernando, a gente vê agora, depois que eles, como já lemos ali, né, para que os irmãos entendessem, que eles foram enviados a levar o recurso aos presbíteros da igreja. Então eles estavam em Antioquia e eles receberam a missão de levar ali dinheiro ou recursos, né, para os presbíteros que estavam na Judéia. E depois que a gente viu o texto que dizia que eles foram enviados, como a gente leu aqui, né, em Atos, que a gente leu sobre eles ter sido enviados, a gente percebe também que depois que acabou essa missão deles levarem o recurso, o benefício para os presbíteros da Judéia, Atos 12, versículo de número 24, diz assim, ó: entretanto a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. 25. Tendo terminado sua missão,
Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo a João. Então a gente vê que depois que eles terminaram a missão lá na Judéia, eles voltaram de Jerusalém para Antioquia, porque eles haviam cumprido aquilo que era necessário, que era a missão de levar o benefício aos presbíteros da igreja em Judéia. E depois foram a Jerusalém e voltaram para Antioquia. E daí vem Atos capítulo 13, mencionando a chamada de Paulo, porque a gente tem que entender por que ele estava em Antioquia. Ele não ia estar ali de qualquer maneira. Ele estava ali porque ele tinha recebido uma missão, que era a missão de levar o dinheiro, né, o recurso para os presbíteros lá na Judéia, para que eles pudessem continuar a sua obra. E quando eles voltaram dessa missão, eles foram para a sua igreja, que era a igreja de Antioquia, que diz aqui Atos 13, e ali eles permaneceram, continuando fazendo a obra, fazendo tudo aquilo que eles haviam feito. E aqui vem Atos 13 dizendo: na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes de tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Então a gente vê que, irmão Fernando, eles foram fazer a missão de levar o benefício, o recurso para os presbíteros da igreja na Judéia. E logo quando eles voltaram, eles continuaram nas suas atividades normais, fazendo os cultos, né? Hoje nós chamamos de culto, naquela época era sinagogas, né? Ou casas de orações que eles ali se reuniam. Então eles estavam ali com suas atividades normais, voltaram à sua vida. O Barnabé era um dos presbíteros ali, era um dos que coordenavam, e eles estavam ali. E havia, irmão Fernando, vale a pena ressaltar isso aqui, ó, havia profetas e mestres também lá em Antioquia. Então Barnabé e Saulo, eles não eram os maiores lá. Muito longe disso. Havia pessoas com um conhecimento grandioso, altíssimo, dentro da igreja de Antioquia. Podemos assim dizer que Antioquia era uma das igrejas muito estruturada, com um fundamento muito grande, irmão Fernando. E também foram até, se ler esse versículo aí que tu falou dos profetas ali, o último que foi citado foi Paulo, né? Realmente, Saulo, na verdade, nem Paulo, Saulo, né, com o nome antigo ainda. Ó, foi citado Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Sirineu e Manaém, que foram criados com Herodes tetrarca. E depois, Saulo. Então a gente, para que os irmãos entendam, o estruturamento dessa igreja de Antioquia era uma estrutura muito grande. Meu Deus, é um conhecimento que, se a gente fosse aprofundarmos nesse texto, a gente ia ver que o conhecimento que havia lá nessa igreja era muito extraordinário. Eram pessoas com capacidade, eram pessoas com estrutura para passar o conhecimento. Mas a gente percebe que os mestres e os profetas que ali estavam, não foram eles que foram chamados para essa missão, para essa vocação. Por quê, irmão Fernando? Porque no nosso entendimento, Deus sabe o que faz. Deus tem a sua vontade. E a sua vontade, muitas das vezes, é chamar aqueles que não são para confundir os que são. Muitas das vezes, Deus escolhe aqueles que são criticados para confundir aqueles que estão criticando. Então a gente percebe aqui na igreja de Antioquia que Barnabé foi, depois dos mestres e profetas, ele foi o primeiro a ser citado. E por último está lá Saulo. Aparentemente, quando o Lucas escreve Atos, ele queria demonstrar a nós que Saulo seria o menor dentre eles todos, né? Então, aparentemente, se torna isso na leitura desse texto. Até um pouco da cultura, quando escreve por último, é isso. Porque até se tu vê quando é a lista dos apóstolos, começa pelos principais ali, quando fala ali. Até o próprio Lucas, quando escreve ali o evangelho dele, ele vai falar dos apóstolos, começa por Pedro, Tiago, João, e por último Judas. Judas sempre foi o último, ele negou Jesus. Ele sempre foi deixado por último ali, né, mano?
Aqui o Paulo ele foi até botado o último como era o menor. E essa cultura, esse tipo de tradição vem desde o Antigo Testamento. A gente vê que Davi sempre nos escritos estava lá em último. A gente vê que lá em José, das tribos de Israel, lá, Benjamim sempre é por último nas escritas. Então a gente vê que isso já vinha de cultura dos judeus. E aqui Lucas queria passar isso para nós. Quando ele colocou Saulo por último aqui, ele está dizendo assim, ei, dentro dos mestres, profetas que ali haviam, ainda havia Saulo ali. Ele diz assim, que Saulo poderia ser um bom pregador, um bom estudioso, mas ali ainda tinha mestres e profetas. Querendo dizer assim para nós, que por mais que tu tenhas conhecimento, sempre tem alguém que tem mais que tu. Por mais que tu tenhas sabedoria, sempre haverá alguém que tem mais que você. Por mais que tu se quebre estudando, que tu se mate estudando, sempre haverá alguém que está fazendo mais que você. Só que Deus, como eu já falei antes, às vezes confunde nós. Ele chama aqueles que são pequenos para fazer grande. Ele chama aqueles que não são para confundir os que são. Então Saulo, nesse texto, nosso tempo está indo ali, Saulo nesse texto aqui está sendo demonstrado como menor ali, dentro daqueles que estavam ali dentro da igreja de Antioquia. Mas Deus chama ele para a obra missionária. Mais interessante, vamos frisar Barnabé aqui. Como Paulo é citado por último, Barnabé é citado por primeiro. Mas o interessante de Barnabé nesse texto, irmão Fernando, é para demonstrar a nós que todos nós precisamos de um mentor. Todos nós precisamos de alguém que nos ajuda. Barnabé esteve presente na história de Paulo, desde da sua conversão, irmão Fernando. Ao ponto de quando Deus foi chamar Paulo, Barnabé estava junto com ele para o ajudar, para dar a ele a assistência necessária. E por que às vezes você pode perguntar, por que Barnabé foi antes de Paulo? Porque se não houvesse Barnabé na história de Saulo, Saulo não estaria aqui nesse texto sagrado. Se não houvesse Barnabé nas histórias ou na vida de Paulo, Paulo talvez não estaria nesse momento aqui. A chamada de Paulo só foi vocacionada, só foi realizada porque Barnabé esteve presente na sua história. Por isso que provavelmente Barnabé recebe podemos assim, esse presente de estar em primeiro aqui, para demonstrar que só Paulo foi chamado porque Barnabé estava presente na sua história. Aí você pode me perguntar, mas Barnabé não se brigou com Paulo em Atos 16? Sim, houve certa contenda entre eles, mas para que a obra de Deus se multiplicasse por dois locais. Vamos ver, Atos 16 vai nos dizer que eles estavam indo na sua viagem missionária e certo momento eles se discutiram para onde para escolher as pessoas que iriam com eles. Vemos ali então que Barnabé não queria levar João Marcos, então por isso Saulo não queria levar a João Marcos, se eu não estou enganado, irmão Fernando, Atos 16. Vamos ler Atos 16 para que os irmãos possam entender a Bíblia Sagrada. Atos 16, a discussão que Paulo teve com Barnabé. Diz assim, ó. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nos quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara deles de a Panfilha, não os acompanhando ao trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Sicília e confirmadas igrejas. Então veja que a obra missionária se multiplicou. Você não vai ver ali Paulo brigando com ele. Houve uma desavença. Uma desavença, o que é? Houve ali uma comunicação que não teve aceitação entre eles. Por exemplo, eu e o irmão Fernando poderíamos conversar um assunto aqui e ele não concordar comigo certo conhecimento que eu tenho.
ou eu não concordar com ele, e a chegar ao ponto de nós dois não querer ouvir mais o nosso conhecimento. Isso foi o que aconteceu entre eles. Ele queria levar João Marcos e Paulo não aceitou. Então o que aconteceu? Então, Barnabé, tu faz a tua obra nessa região e eu faço a obra de Cristo nessa outra região. Então foi beneficente para o reino de Deus aquilo que aconteceu. Porque a obra se multiplicou em dobro nesse momento. Então, para nós encerrarmos a chamada de Paulo, para não ficar muito comprida a aula, Atos 13, novamente, diz assim, versículo de número 2: enquanto o adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Perceba, se nós for falar desse versículo, nós vamos ficar a noite inteira, mas vamos resumir isso aqui. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, não foi uma pessoa que disse. Não foi alguém que falou para eles. Foi o próprio Espírito Santo. Isso é algo sobrenatural de Deus. Vemos hoje muitas pessoas falando, faz a obra, vai fazer a obra, mas às vezes nem é o Espírito Santo. É a parte emocional do homem, talvez. Mas a gente percebe que esse ato, irmão Fernando, foi o próprio Espírito Santo. E por que aconteceu isso, irmão Ricardo? Porque eles adoravam e jejuavam. Eles velavam, eles tinham temor ao Senhor. Eles sabiam que o que eles estavam fazendo era com grande seriedade. E o Espírito Santo, vendo isso, disse assim, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Perceba que eu tenho chamado. Não é uma obra que está começando, é uma obra que já estava iniciada. Só que agora haveria, podemos assim dizer, o complemento dessa obra na sua continuidade. Porque o começo dela foi pela determinação e a perseverança deles em obedecer, em ser um bom obreiro, em estar preparado. Mas agora o Espírito Santo está dizendo assim, ei, separai-me para a obra que eu os tenho chamado. Significa assim, ei, chegou o momento de vocês andarem naquilo que eu quero que vocês façam. Até o momento, a gente vê eles obedecendo, eles fazendo aquilo que era proposto para eles fazerem, através dos apóstolos. Mas agora chegou o momento que o próprio Espírito Santo daria a eles as ordens para que eles pudessem fazer a sua obra missionária. Por isso, irmão Fernando, é muito importante o teu ministério, você velar por ele, você obedecer, você respeitar, você ser alguém preparado, para que quando chegar o dia, tu ouvir a voz do Espírito Santo, você saber o que você está fazendo. Porque quando chegou esse dia, irmão Fernando, a partir desse momento não foi mais Pedro que deu as ordens para ele. Não foi mais fulano de tal que deu as ordens. Foi o próprio Espírito Santo. A gente vê até o texto, irmão Fernando, Atos 16, eu vou ler para os irmãos, que é muito lindo. Olha aqui, Atos 16, Paulo estava querendo ir para certo lugar, para a Ásia. Mas ele não ligou para Pedro, ô Pedro, eu posso ir lá? Não. Olha só o que diz o texto, Atos 16, versículo de número 6. E percorrendo a região frígia da Galata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia. Então veja que foi o próprio Espírito Santo que deu a ele as ordens para ele pregar o Evangelho em Troade. Daí vem mais versículo 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bítina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Verso 8. E tendo contornado Mísia, descendo a Troade. Então a gente vê que quem começou a dar as ordens para eles foi o próprio Espírito Santo de Deus. Então a gente vê a diferença de uma chamada para um momento que você está vivendo. A chamada é algo real, irmão Fernando. Até vale frisar aqui, né? Que voltando ali à espera de Paulo, 14 anos ali, que se ele fosse já pregar, poderia ser só um negócio de momento, assim, sabe? Ele já estava cheio de Espírito Santo, Jesus já falou com ele, agora eu vou pregar isso tudo e depois poderia desanimar. Mas não, ele ficou 14 anos, ele poderia ter pensado em desistir,
teve tempo suficiente para ele pensar o que queria fazer. É um tempo necessário no qual ele decidiu continuar perseverando na fé, até que a chamada dele veio, né? É bonito frisar isso aí. Não, Fernando, e é importantíssimo para você e para mim, porque o momento da nossa vida é impulsionado. A gente pode ver alguém fazendo, a gente quer fazer. Verdade. Talvez Paulo olhava os apóstolos fazer a grande obra que eles estavam fazendo, eu também quero fazer isso. Mas ele percebeu que a E sua ele tinha capacidade, porque ele era muito inteligente. Sim, Paulo. A Bíblia diz que ele era versato em grego, hebraico, aramaico. Ele era um dos mais espertos, podemos dizer, onde ele foi instruído ali, dos alunos, tudo. Ele era um dos mais espertos, mais zeloso pela obra, né? Ou pela lei na época, né? Que ele seguia a lei por Gamaliel, né? Como foi falado no último bloco, a gente citou sobre esse assunto, da sua instrução, da sua habilidade, né? Na sua vocação de aprendizado. E aqui, irmão Fernando, é difícil a gente explicar esse assunto para você, porque você às vezes não vai querer entender isso. Você às vezes quer seguir o seu ego, o seu orgulho, a sua capacidade de conhecimento. Tipo assim, ó, às vezes tem um chamado, às vezes tem uma vontade de fazer uma coisa assim para Deus, mas isso pode ser só impulsionado. Agora, e tu faz, mas agora fica com essa vontade de fazer e espera 14 anos para ver se tu tem essa vontade de fazer ainda. É isso mais ou menos o que eu tô querendo passar. Mas Paulo não, Paulo esperou, instruiu, foi cada vez melhorando e tal. Até que chegou o dia que ele foi chamado. E quando ele foi chamado, ele já estava bem instruído no que ia fazer. E outro ponto interessante da chamada de Paulo, para você entender, é que a sua chamada foi uma chamada pública. Não foi uma chamada isolada, irmão Fernando. Não é uma chamada assim, eu estou no meu quarto e Deus fala comigo ali agora, eu vou fazer. Não, foi uma chamada pública. Todos aqueles que estavam ali, instruídos, tudo mestres, doutores. Meu Deus, mestres, profetas, pessoas com alto grau de conhecimento. Estavam ali, então foi uma chamada pública perante aqueles que estavam naquela igreja de Antioquia. Outro ponto para se citar aqui é que o momento que eles estavam jejuando e orando não acabou naquele momento ali. O momento deles continuou no jejum e na oração. Depois que vem o versículo de número 3, irmão Fernando, dizendo assim, ó: assim depois de jejuar e orar, impuseram as mãos e os enviaram. Interessante é que os mestres, os profetas, todos aqueles que foram citados, Manem, Lúcio, Simeão, Lúcio de Cirene, todos esses tiveram aí que abençoar a sua viagem missionária. São pessoas que estavam ali, viram o manifestar do Espírito Santo, e nesse momento agora eles têm como objetivo, como irmãos em Cristo, abençoar a viagem missionária, ou a chamada dos dois, de Paulo e de Barnabé. E aqui é outro ponto, irmão Fernando, que vale a pena ressaltar aos ouvintes, que quando chega o nosso tempo, até os nossos irmãos reconhecem. Até aqueles que estão à sua volta vão ver que é a tua chamada, que é o momento que Deus está te preparando. Porque, vou falar novamente, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. A que os tenho chamado. Não é uma obra que está começando aqui. É uma obra que já havia começado, só que eles estavam sendo preparados para que chegasse esse momento deles irem pregar o evangelho aos gentios. Até é bonito falar aqui, né? Que Barnabé, ele é citado primeiro e Saulo é citado por último, né? Sim. Mas quando eles estão fazendo a obra missionária, quem falava mais, pregava mais era Paulo. Tem até aqui, ó, capítulo 14, verso 9 ali, ó. Este ouviu falar Paulo, que fixando neles os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta direito os teus pés. E ele saltou e andou. E a multidão, vendo que Paulo fizera, levantar a voz, dizendo em línguas licaônicas.
fizeram os seus deuses semelhantes aos homens, eles desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé, Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. O que mais falava ali era Paulo. É que nem tipo eu e o Ricardo aqui, ó. Vocês ouvem mais o Ricardo falar do que eu, ele quer mais destruir. Aqui era a mesma coisa, Paulo é o que falava mais. Mesmo que ele foi citado por último aqui dos os De todos aqueles que estavam ali, ele foi o último a ser citado, mas depois no seu ministério, dentro da sua vocação, foi ele que se sobressaiu dentro desse ministério. Ao ponto daqueles irmãos ali, ou daquelas pessoas ícones, entenderem que era Paulo que falava mais sobre a palavra de Deus. E é isso, é interessante, irmão Fernando, quando tu trouxe esse conhecimento, de mostrar a você que a chamada da sua vida em Cristo Jesus, ela só é vocacionada, ela só é real a partir do momento que o Espírito Santo de Deus está na tua vida, está na minha vida. Por quê? Para encerrarmos, versículo 4, irmão Fernando. Enviados pelo Espírito Santo de Deus. Enviados pelo Espírito Santo. Sabe o que é isso? Vamos até fechar a Bíblia para encerrar aqui. Quando ele fala enviados pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim: ei, você tem a sua chamada, mas quem manda ainda sou eu. Você tem a sua chamada, mas quem vai dar as ordens ainda é Deus. É, porque até ele foi pregar um lugar, o Espírito Santo não permitiu. Quem manda na obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Pedro, que era o apóstolo de Cristo que estava em Jerusalém, nesse momento, não tinha mais autoridade. Só vemos a autoridade de Pedro depois, quando ele vem relatar as obras grandiosas das suas viagens missionárias. Por quê? Porque o direito daquele que é submisso a uma autoridade é de levar o consentimento daquilo que ele está fazendo para essa autoridade. Mas não significava que Pedro se envolveu na obra missionária de Paulo. Quem se envolveu na obra missionária de Paulo foi o Espírito Santo de Deus. A aprovação, a aceitação teve que ser dada pelo concílio de Jerusalém, que era os apóstolos, e pelos irmãos em Antioquia. Mas o realizar dessa obra, a operação dessa obra só foi dada através do Espírito Santo de Deus. Para entendermos então a chamada de Paulo, devemos ter em mente que só pode ser realizada uma chamada se o Espírito Santo de Deus tiver na tua vida e ele então começar a dar as ordens para que você comece a fazer essa obra. Então vemos, irmão Fernando, para concluir, que a chamada de Paulo só houve quando o Espírito Santo de Deus o chamou para fazer a obra. Todo o período que a gente passou aqui, desde Atos 9 a Atos 13, a gente percebeu que Paulo estava no seu desenvolvimento, crescendo na graça, obedecendo, respeitando, sendo um bom obreiro, para que chegasse o seu dia de estar dando ordem, de estar no comando de uma operação, podemos assim dizer, ou de uma missão, que eram as missões nos países vizinhos daquela época, que eram os povos gentios. Vemos também, para encerrar, nós já passamos aqui alguns minutos, vemos também que essa obra ela se expandeu de tal modo que a gente vai ver 3 viagens missionárias de Paulo, irmão Fernando. Não é viagens poucas, né? Tudo viagem grande, né? E o próximo bloco vai ser exatamente isso, né? Onde a gente vai poder se aprofundar um pouco mais, né? O próximo bloco a gente vai trazer aí, para você entender um pouco das viagens missionárias, a quilometragem, por que houve essas viagens, né? Quais foram os locais que ele foi nessas viagens e por que que isso tudo aconteceu, de quais foram as necessidades de alcançar essas viagens missionárias, porque se houve 3, significa que para ter 3 viagens é porque houve uma necessidade muito importante de haver essas viagens missionárias, e a gente vai trazer esse conhecimento para você. Das igrejas. A gente vai trazer no próximo bloco com detalhes, para que você entenda por que que houve essa necessidade das viagens missionárias. Vamos fazer uma oração então, para encerrar. Vamos fazer uma oração então? Você ora conosco? Meu Deus, meu Pai soberano, pedimos, Deus, que o Senhor venha acompanhar, abençoar
todos aqueles que ouviram e ouvirão essas mensagens de conhecimento da chamada de Paulo, Pai. Venha abençoar essa noite de cada um, venha abençoar o dia de amanhã, Senhor. Que possamos ter perseverança, possamos ter amor por a Tua obra, zelo, Pai. Possamos esperar com paciência, possamos ser perseverantes, que possamos, Deus, estar fundamentados na Tua palavra ao ponto de entendermos a nossa chamada. Pai, abençoe cada ouvinte, cada pessoa que poderá acompanhar hoje conosco, Pai. E que eles possam, Deus, ser abençoados grandemente pelo Teu nome, Jesus Cristo. Nós oramos e acreditamos que Você é tudo para a nossa vida e assim tudo para aqueles que ouviram esta comunicação cristã de hoje, Pai. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa foi uma comunicação cristã sobre a chamada de Paulo, né, irmão Fernando? Com certeza. Aula de número 6 do segundo bloco estamos apresentando. Só a última coisa que eu queria falar é que esse vídeo ele vai estar salvo no Facebook, mas depois, hoje mesmo, talvez amanhã, ele já vai ser postado no YouTube lá. Quem quiser ver, vai estar mais ou menos o mesmo título, Sexta Comunicação Cristã. Porque no Facebook ele fica ali salvo por um tempo, mas depois não se acha mais. Às vezes as pessoas querem ver alguma coisa, vai estar lá no YouTube se quiser ver. E também para quem estiver vendo esse vídeo no YouTube e quiser ver a live ao vivo, vou deixar a descrição ali lá no YouTube, vou deixar a descrição, que é Fernando Vargas ali, que é o meu Facebook, quando quiser ver ao vivo. Então essas últimas palavras, a paz do Senhor e boa Deus noite vos a todos. abençoe e fiquem em paz em nome de Jesus.